Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, aos irmãos que nos cercam por mais esta oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos lá. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá. Chegou um. Boa noite, Tati. É, convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que eu havia convidado: quando derdes a jantar ou ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios de vou retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz daquele que comer o pão do reino de Deus. São Lucas. Quando fizerdes um festim, disse Jesus para ele, não convidei os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: serei felizes porque terão meios para vou-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a um retorno, mas pelo único prazer de fazer. Para dar uma comparação surpreendente, diz: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que eles não poderão nada vos retribuir. E porque festins é preciso entender não o repastos propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal, quando pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou podem convidar a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não vos possui os seus bens, é por vezes prestar-lhes um grande serviço sem aparentar. Estes, sem irem recusar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus e o fazem por benevolência sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Bom, é bem simples, né? O raciocínio é que a gente nunca deve fazer alguma coisa pensando em ser retribuídos, né? É bem isso. Bom, só estamos nós, né? Eu acho que o pessoal deve estar fazendo compras ainda, mas vamos lá. Nós vamos começar o capítulo 3, tá? É a casa mental. Vocês, da mesma forma, né? Se precisar parar para a gente repor alguma coisa, ou se alguém quiser acrescentar o que eu falei, fique à vontade. Retomando a campanha de Calderaro na Manhã Luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Admitido a colônia espiritual que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem.
Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas à excursão de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si só abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a existência terrestre enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. O que ele quer dizer aqui, não é, que encontrava a continuidade da existência terrestre enriquecida, né? É que, na realidade, lá no plano espiritual, tudo é muito mais bonito, muito mais belo, né? Então, se, por exemplo, a gente vai aqui num concerto, fica maravilhado. Imagina a gente vai num concerto de ópera lá no plano espiritual, né? É muito mais enriquecido, como ele diz aqui. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço dioturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perturbadas e tranquilas. Nós não nos faltava determinações e deveres de ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia, né? Então, dá para a gente imaginar, né? Aqui a gente vive preocupado com tudo, né? Imagine lá, a gente está numa situação lá, quem está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Se desfrutar de um clima de paz e serenidade, né? Coisa que a gente aqui está sempre naquela correria, está sempre preocupado com alguma coisa, né? Bom, mas continuando. Arremessara-nos a morte à atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação fora o choque. Empolgávamos o imprevisto. Continuávamos vivendo, apenas sem a máquina fisiológica. Mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual, haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho, no estudo e dilatando a capacidade de servir. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor, mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? Incalculáveis multidões deste gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades como crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que demonstravam hesitantes no chão terreno, como os pequenos descendentes dos homens. Se aconchegam ao seio materno, guardavam da existência apenas a lembrança do corpo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviços e aprendizados iniciais. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e extraviados agitavam-se ao longe de nós depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Consumiam, por vezes, inúmeros anos
entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrestres, com os delinquentes contumazes segredados na sociedade sadia, mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim das suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração, e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas, quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Isto considerando que, por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Né? Então, quer dizer, isso realmente significa que muitos, né, a grande maioria, vai para o plano espiritual sem nenhuma condição de entender o que está acontecendo, né? E aí eles acabam retornando ao plano físico e vai e volta na mesma situação, né? Por isso que a gente tem que lembrar sempre de que nós, médiuns, somos responsáveis por ajudar a espiritualidade na evangelização do planeta. Né? Tudo bem? Vamos lá, continuar, tá? Efetivamente, identificara numerosos deles em câmeras retificadoras através de múltiplas instituições de benemerência. Todavia, estes, situados na zona de amparo fraternal, apresentavam ao seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam, mercê de certas forças intercessoras, né? Então, quer dizer, as forças intercessoras são aquelas pessoas ou espíritos que rogam por aqueles outros numa condição de inferior, né? Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica, em atividades perversas diante da vida. Meu contato com eles, em diversas ocasiões, fora simples encontro fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam um monstruoso desenho provocando ironia e piedade. Que lei regiria a estereotipação das suas formas?
tê-los-ia olvidado a mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, ou recebiam eles traços de apresentação pessoal como castigo, imposto por superiores desígnios? Então, quer dizer, o André Luiz, como ele era um aprendiz das coisas, né? Então, agora ele quer fazer um estágio para ver por que esses espíritos ficam nessa situação por tantos e longos tempos, até séculos, né? Esse é o objetivo dele. Mas vamos continuar. Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhes minhas indagações íntimas. Retalhei-lhes aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa, longamente sofreada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolente e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Ante a minha perplexidade, acrescentou o fraternal: entendestes? Essas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las do Cristo em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista relativa ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Roberto, Oba, Roberto, pode falar, Leila. oi. Oi, estamos ouvindo. Só eu que estou com uma interferência no seu áudio ou mais alguém? Não sei. Alguém está tendo interferência aí? Não, tá tudo normal. Aqui para mim tá Não, tudo normal. não, hoje tá, era a internet, agora o computador. Entra Tá e sai ruim de aí, né? novo. Entra e sai de novo. Tá, Entra e vou sai fazer, de novo. Quem sabe se consegue tá resolver. certo, eu vou fazer isso já, até já. Obrigado. Nada disso. Calderaro informou-me simplesmente. A cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do onublilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, passe, misters, saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isto, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão da manifestação da atividade espiritual. Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes a lhe fluírem dos lábios, mas Calderaro se silenciou para afirmar, passados alguns instantes: não disponho de muito tempo para discretear da matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos convictos de que, trabalhando nas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Sorriu fraternal e rematou: o verbo gasto em serviço do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conversamos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Calei-me edificado. Daí a minutos acompanhamos, Leila chegando de novo.
penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo, que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições, inferioridade e de sofrimento. E aí, Leila, melhorou? Agora sim. Não, Tranquilo, obrigada. muito bom. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro. Tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveria no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Espiritualmente estariam de contínuo perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes, admirado o fluxo de comuns vibrações mentais, né? É uma simbiose isso, né? Uma simbiose. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro, percebendo a minha intenção, se adiantou recomendando: examina o cérebro do nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano, antes meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento de produção mental, semelhando-se a laboratórios dos mais complexos e menos acessíveis. As circunvoluções separadas entre si reuniam-se entre lobos igualmente distanciados uns dos outros pelas císuras, davam-se-me a ideia de um aparelho elétrico quase indefaçado pelos homens. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e características das substâncias cinzentas. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: observa a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a providência cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em três regiões distintas. Nos lóbulos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. No córtex motor, até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Já despendia alguns minutos na contemplação da célula nervosa quando o assistente me aconselhou: examine o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta da nossa presença, em virtude dos círculos de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa, né? Isso aqui é importante a gente saber, né? Por que a gente tem que ajudar muitas vezes nas desobsessões, né? Porque o espírito que está obsediando, ele está num tal padrão que ele se aproxima mais do nosso padrão do que no padrão dos mentores. Por isso que ele não consegue ver os mentores.
Então, é lógico, se os mentores quiserem se fazer visíveis, se farão, né? Mas isso é uma oportunidade que eles dão para nós trabalharmos, né? Porque o obsessor, como ele está sempre no mesmo padrão que o nosso, é mais fácil ele nos ouvir do que ouvir os mentores. Tudo bem? Então, vou continuar. Observei-lhe estranha ferida na região torácica. Ele dispunha-me a investigar a causa, sondando os pulmões. Quando caldeiraram, me corrigiu sem afetação. Tratemos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as atividades da visão no cérebro. Decorridos alguns momentos, concluí que a parte da configuração das peças e do ritmo vibratório tinham sob os olhos dois cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual em essência ao da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lóbulos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquisição e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispírito, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando os valores de experiência em experiência. De milênios a milênios. Não há favoritismo no templo universal do Eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de constância que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha o processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pela carícia da primavera estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhotes recém-natos, aprende rudimentar o amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo, a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, e os seus filhos. O mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva, desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente, para adquirir movimentos e músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida
e por ela somos experimentados milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. O sistema nervoso, no sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes, figurando-no como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para manifestações no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Deixa eu ver quanto falta. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, apresentando a parte mais nobre do nosso organismo, divino em evolução. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderaro era educador das mais elevada estirpe. Ensinava sem cansar. Sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Apreciava-lhe eu a nobreza, quando prosseguiu o fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em três regiões distintas. Isso aqui é importante, todo mundo menciona isso. Toma-me modelo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências de que nos cumprem atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior de ser alcançada. Então, isso aqui é importante para a gente saber, né? Porque provavelmente a gente usa o primeiro e o segundo, só estágios do cérebro, quase nem chega no terceiro. Distribuímos. Roberto, Oi, Pablo. podemos dizer que é o presente, o passado e o futuro? Então, ele diz da automação, né? Não é o presente, o passado e o futuro. É que, por exemplo, quanto mais a gente consegue usar o terceiro estágio do cérebro, mais perto, vamos dizer assim, da sublimidade nós estamos, né? Porque se você parar para pensar, o nosso corpo, ele é regido, por que que o coração não para? Porque ele está no primeiro estágio lá, né? Cadê aqui? Ó, É. a residência dos nossos impulsos automáticos. Entende? Por que que eu respiro? Porque está no primeiro estágio do cérebro. São os Tá. impulsos automáticos, né? E o segundo, qual que é mesmo? Aí o segundo são os domicílios das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando Hoje. hoje. E no terceiro, a casa das noções superiores, indicando as eminiscências que nos cumprem atingir. Entendeu? Então é isso. Num deles mora o hábito e o automatismo, no outro reside o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, quer dizer, o nosso cérebro está dividido em três partes, né?
sei se deu para Hum, entender. tá. A gente tem um arquivo aí, né? Isso, Não deixa exato. de ter. É isso Não mesmo. deixa de ter. Mas isso é muito importante. Pena que eu não tenho nenhum lápis. Bom, eu vou dobrar a folha aqui para depois eu anotar isso aqui, porque isso aqui é importante saber. Quando a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa, a gente pode mostrar esse tipo de coisa para as pessoas, né? Então, eu vou continuar aqui, ó. Distribuímos, eu vou ler de novo, né? Desse modo, nos três andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Então, ó, de novo, distribuímos desse modo, deixa eu ver quanto. Falta só um minuto. Distribuímos desse modo, nos três andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, aí você tem razão, o passado, o futuro e o presente. Eu vou parar aqui, tá? Porque senão isso aqui é bom a gente depois falar tudo de novo, viu? Bom, é isso aí. Como falta um minutinho, vamos encerrar, né? Agradecendo os espíritos. Quem puder ficar para a segunda parte, muito bem. Quem não puder, a gente se vê. Eu vou ver com o Vitor direitinho como é que a gente vai fazer com o Natal e Ano Novo, né? E a gente informa vocês. Mas vamos agradecer a Deus, a Jesus, a esses irmãos, e informá-los que estamos terminando esse nosso estudo muito proveitoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, uma boa noite para todos, obrigado. E quem puder ficar para a segunda parte, nós vamos pedir para a Bia chegar na segunda parte. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.